Olá, sétimo ano, eu espero que vocês estejam bem. Hoje darei continuidade aos nossos conteúdos do sétimo ano, né? Sobre ciências e trago os vírus para vocês. Hoje nós iremos ver o que essas criaturas microscópicas são capazes, né, de fazer no nosso organismo. Quais são as estruturas que elas apresentam? Lembrando que é por causa dos vírus que estamos em quarentena, né, de um vírus específico, o coronavírus. Então, nós iremos ver um pouquinho sobre o coronavírus, a sua origem e tudo mais, certo? E iremos conhecer a reprodução dos vírus, as estruturas virais, e eu espero que vocês gostem. Porém, qualquer dúvida que tiverem sobre esse conteúdo ou qualquer outro de ciências, entre em contato comigo que eu tentarei ajudar da melhor forma possível. Peço desculpa para qualquer barulho que vier a acontecer, né? Infelizmente aqui passa muito carro, muita moto e acaba saindo no vídeo. Mas vamos para o que importa, né? O nosso assunto. Então, os vírus, eles são seres microscópicos que só podem ser vistos através de um microscópio eletrônico, que é um microscópio extremamente avançado. Então, eles não podem ser vistos a olho nu, né? Nós não conseguimos ver, tanto que ele pode estar no momento nos rodeando e a gente não consegue ver, só através de um microscópio. Além disso, os vírus eles são acelulares. Esse A vem de negação, não tem célula. Então, são seres microscópicos que não apresentam organização celular, que não apresentam célula em sua composição. Além disso, eles também são seres que não apresentam metabolismo. Lembrando, né, que metabolismo são as reações químicas que ocorrem no nosso corpo para que ele funcione. Os vírus não têm metabolismo, não apresentam metabolismo e são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que isso significa, pelo amor de Deus? Vocês podem estar se perguntando, né? Parasitas intracelulares, intra vem de dentro, dentro das células, obrigatórios, ou seja, os vírus eles só sobrevivem dentro de uma célula hospedeira, ou seja, ele se hospeda, ele é parasita, né, de uma célula que pode ser uma célula animal, uma célula vegetal, uma célula bacteriana, certo? Então, os vírus eles têm essa capacidade de adentrar, de parasitar qualquer célula. Por isso que fora de uma célula, no ambiente, fora de uma célula, os vírus eles são inertes. O que é que significa isso? Eles são inativos. Eles não realizam nenhum processo de reprodução. Então, fora de uma célula, os vírus não são nada. Porém, dentro de uma célula, ou ao adentrar, né, uma célula, eles podem se reproduzir rapidamente e originar novos vírus, certo? Então, temos como características dos vírus microscópicos, acelulares, não possuem metabolismo, são parasitas intracelulares obrigatórios. E aí eu lhe pergunto, nenhum reino, né, abrigou aí os vírus, ou seja, os vírus não possuem ou não estão classificados em nenhum reino. Isso porque os cientistas estão no impasse dele ser considerado um ser vivo ou não. Isso eu acho que eu falei para vocês em sala de aula. Então, os vírus eles apresentam algumas características de seres vivos e outras características de não ser vivo. Nós sabemos que para ser um ser vivo é necessário ter célula. E o vírus não tem célula. Por isso que muitos cientistas estão no impasse de agrupar os vírus em algum reino, porque eles não possuem características de ser vivo, porém tem algumas outras características que o ser vivo também tem. E aí deixa meio confuso essa questão de classificação de seres vivos. Então, vamos aqui para as características do porquê os vírus não são considerados, né, seres vivos. Eles não são considerados seres vivos porque não possuem célula, não possuem metabolismo próprio, não apresentam estruturas suficientes para reproduzir sozinhos. Lembrando que eu falei para vocês que os vírus só se reproduzem dentro de uma célula viva, dentro de uma célula hospedeira. Em contrapartida, né, os vírus eles são constituídos de compostos orgânicos, de proteínas, de carboidratos. Lembra que a gente viu que eram compostos orgânicos naquele vídeo, no vídeo de revisão? Justamente, o vírus, né, sua estrutura externa é formado por esses compostos orgânicos, principalmente também de DNA.
Então, os vírus, eles apresentam DNA, os seres vivos também. E outra coisa, né, em comum aos seres vivos é que os vírus, eles se reproduzem. Os seres vivos também se reproduzem. Porém, os vírus só se reproduzem dentro de uma célula hospedeira. Então, tá aí as características que podem agrupar ou não, né, ou deixa confuso essa classificação dos seres, dos vírus, né, ser um ser vivo ou não. Então, nós temos aqui a imagem. Ai, desculpa, gente, vamos lá. Eu voltei sem querer. Nós temos aqui a imagem de um vírus. Esse aí é o vírus da gripe, muito comum, né, no nosso dia a dia. E aí sua estrutura, certo? Digamos aí de como ele seria estruturalmente. E nós iremos conhecer as estruturas virais, do que é composto o vírus, certo? Os vírus, eles apresentam várias formas, minha gente. Pode ser cilíndrico, pode ser dessa forma aí, pode ser arredondado. E aí, as três principais estruturas que um vírus apresenta é o DNA. Esse DNA ele vai estar envolto por uma cápsula ou por um envelope, certo? Nuclear, também chamado de capsídeo, e apresentam proteínas, né, nesse envelope. Se for um vírus de forma circular, ao redor dele vai ter proteínas, né? Vemos aí proteínas, envelope, o material genético e o capsídeo. Se for uma estrutura diferente, né, de circular, como a gente pode ver, essa imagem de um vírus bacteriófago, esse rosado, apresenta a cápsula, que envolve o DNA, a cabeça, a cauda e as fibras. As fibras elas vão dar apoio para o vírus se fixar na célula, assim como as proteínas, né, desse vírus circular, irão dar apoio para ela se fixar também nas células. Então, tem estruturas que auxiliam na fixação do vírus à célula, e essas são as principais características que um vírus apresenta. E temos aqui, né, os vários formatos que os vírus podem apresentar, dependendo de sua família, da sua espécie, da sua origem. Então, nós temos aqui o vírus da poliomielite, o vírus do tabaco, o vírus bacteriófago, que adentra em células de bactérias, que atacam bactérias, o vírus da gripe, o da HIV, né, o vírus da AIDS, cada um com sua forma. É importante vocês olharem bem as imagens. Temos o processo de infecção viral, que a reprodução é o processo de reprodução dos vírus. Então, existe dois tipos de reprodução que o vírus podem, quando ele ataca uma célula, ele pode ocasionar, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, nós temos a imagem aí de um vírus que ataca bactérias, de um bacteriófago, certo? Então, o que é que vai acontecer para que esse vírus ele consiga sobreviver dentro de uma célula e se reproduzir? A primeira coisa é que ele vai se aderir a essa célula da bactéria. Ao se aderir, né, à célula hospedeira, a parede bacteriana, a parede que envolve a célula, fica em contato com esse vírus. A segunda etapa é que esse vírus ele vai tentar injetar o seu DNA, né? O DNA presente nele. Lembrando que o vírus pode ter o material genético representado pelo DNA e pelo RNA. São dois tipos de material genético que mudam em relação à sua estrutura interna, certo? Então, nós temos aí ele injetando o seu DNA. Penetração do DNA, ele perfura a cápsula, né? A parede da bactéria, da sua célula hospedeira, e injeta o seu DNA. O terceiro passo que vai ocorrer é a biossíntese. Esse DNA, né, que ele injetou dentro da célula bacteriana, vai fazer com que a bactéria faça um trabalho para o vírus, ou seja, reproduza as partes do vírus, reproduza o capsídeo, né, a parte da cabeça do vírus, o corpo do vírus. Então, ele vai fazer esse DNA com que a bactéria produza as suas estruturas externas. A quarta etapa, após a produção, tipo a máquina mesmo, que a bactéria está fazendo dos vírus, reproduzindo as próprias estruturas do vírus, esses vírus se formam, amadurecem e se replicam. Quando se replicam, a bactéria, né, aquela célula bacteriana, ela fica muito cheia. Por ficar muito cheia, ocorre o que a gente chama de lise, ou seja, a bactéria ela explode, ela se rompe. Quando ela se rompe, os vírus que foram
produzidos, né, pela própria bactéria, eles saem da bactéria e vão procurar uma nova célula para infectar. Então, isso aí ocorre o ciclo lítico. Há também o ciclo lisogênico, que às vezes o DNA, né, do vírus, ele é colocado na bactéria, só que a bactéria ela não vai produzir novos vírus, ela vai ficar com o DNA e juntar o DNA da bactéria e o DNA do vírus. E ela fica com o DNA do vírus. E no processo de reprodução das bactérias, de divisão da bactéria, esse vírus ele se replica. Aí vai se replicando, passando de uma bactéria para outra no processo de divisão. Nós chamamos aí o ciclo lisogênico. Por isso que é importante, observem bem a imagem, leiam o que tem na imagem, que auxiliam na compreensão, certo? E as viroses humanas. Quais são as doenças relacionadas, né, aos vírus ou que são causadas pelos vírus? Nós temos muito conhecida a AIDS, né, chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida, que é causada pelo vírus HIV, certo? Vírus da imunodeficiência humana e vai atingir principalmente o nosso sistema imunitário, que é o sistema de defesa do nosso corpo. É um vírus que vai enfraquecer o nosso corpo. Ao enfraquecer o nosso corpo, nós ficamos susceptíveis, ficamos frágeis e fáceis de adquirir novas doenças, como pneumonia, tuberculose, e acaba por levar o indivíduo à morte por causa dessas outras doenças. Geralmente as pessoas com HIV não morrem de HIV. Elas morrem de outras doenças por causa que o HIV enfraqueceu o corpo delas. Então, é uma doença sexualmente transmissível, se passa, né, através de materiais contaminados, de seringas, né, do sangue, de secreções vaginais e sexuais, secreções que vêm através da reprodução, né, sexual. E também pode passar de mãe para filho, se a mãe for se for a idética, né, tiver AIDS, pode passar através do leite materno para o seu filho. Então, modo de prevenção seria, né, esterilizar, a questão de objetos perfurantes, de seringas, né, usar seringas descartáveis, utilizar camisinha, esse tipo de coisa. Temos a dengue, que também é transmitida pela picada do mosquito fêmea, né, Aedes aegypti. Esse mosquito, o vírus vai estar presente nele, porque ele picou alguém que já tinha um vírus, né, sugou o seu sangue, e quando ele vai picar uma outra pessoa através de sua gotícula, né, de saliva, esse vírus entra na pele da outra pessoa e assim fica com a dengue, né? Como é que a gente consegue prevenir a dengue? Através de fechar caixas d'água, não deixar água parada, né? Ou locais que se proliferem a larva desse mosquito. A febre amarela também é algo semelhante à dengue, porque também é transmitida pelo mosquito da Aedes aegypti, né? O gripe resfriado se dá pelo vírus, o resfriado, se eu não me engano, é o rinovírus, e a gripe é um outro tipo de vírus, porém os sintomas são bastante semelhantes e é transmitida através de tosse, né, de abraços, de contatos físicos, de ambientes fechados, onde circula esse vírus. A poliomielite, que dá ataca principalmente através do vírus, também é uma doença viral, o nosso sistema nervoso e pode causar paralisia. E temos o sarampo, né, que é também uma forma transmissível de vírus, que é através de objetos, né, contaminados, de tosse, de espirros, pode ser transmitido da vermelhidão no corpo. Então, cada uma dessas doenças tem as suas características e são doenças transmissíveis e transmitidas por vírus. O que é que o nosso corpo faz para se defender desses vírus, né? É claro que há algo muito importante que ocorre no nosso corpo de defesa desses vírus, que é o nosso sistema imunitário, que seria o nosso sistema de produção de anticorpos,
que produzem anticorpos, que são células de defesa, os nossos leucócitos, que vão produzir anticorpos, são células de defesa que nos defendem contra vírus, bactérias que entram no nosso corpo. Então, tem aí as imagens para vocês, né? Podemos ver aí a imagem do vírus e isso em amarelo é um anticorpo. E esse anticorpo está tentando atacar esse vírus, certo? E outro modo de defender-nos contra agentes infecciosos de vírus é as vacinas e os soros. As vacinas são substâncias que formadas por micro-organismos mortos ou atenuados, ou seja, sem força, como vírus ou bactérias, formam essa substância através desses micro-organismos que é injetada no nosso corpo. Ao ser injetada no nosso corpo, o nosso sistema imunitário tenta produzir anticorpos para defender contra aqueles micro-organismos estranhos, que já estão enfraquecidos, não vai causar nenhuma doença. E aí, nosso sistema imunitário vão reconhecer aquele vírus e nos defender daqueles vírus se a gente entrar em contato novamente com ele. Então, a vacina é utilizada principalmente para prevenir, certo? Prevenir o contato da gente com o vírus que está no ambiente, através da produção, do estímulo à produção de anticorpos no nosso corpo. Já o soro, ele é produzido pelo próprio anticorpo. Isso significa que é injetado em animais o vírus, né, as bactérias mortas ou até toxinas, venenos, é injetado em outros animais como cavalos, né, e animais de grande porte. E esses animais eles vão produzir os anticorpos que defendem especificamente contra esses vírus, contra os vírus ou as bactérias que foram induzidos nele. Então, quando ele produz esses anticorpos, é retirado através do nosso sangue esses anticorpos e forma essa substância que é o soro. E injeta em uma pessoa que está doente. E esse anticorpo ele vai curar aquela pessoa daquela doença. Então tá aí, certo? Sistema imunitário, vacina e soro. E a diferença entre os dois é vacina previne e soro ele cura. Para qualquer dúvida sobre esse assunto, entrar em contato comigo, certo? Que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Eu ia falar um pouco mais aqui sobre o Covid-19, porém o vídeo vai ficar muito extenso. Então, para não ficar tão extenso, né, eu vou parar por aqui e trago uma outra hora o vídeo especificamente falando sobre o Covid. Então é isso. Um abraço a todos, até a próxima aula, né? Espero que vocês tenham gostado e até mais.